Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, a gente vai fazer uma atividade de revisão de conteúdo, tá bom? Eu coloquei lá no grupo 2 vídeos de 2 aulas antigas sobre sinais de pontuação. A gente precisa revisar sinais de pontuação. Eu acho que vocês precisam rever aqueles vídeos. Vocês reveem os vídeos, os 2 vídeos, e depois que vocês acabarem de ver aquelas 2 videoaulas, vocês vêm para essa atividade aqui, tá bom? Ok? Vamos lá para a explicação. Pessoal, em primeiro momento, vocês vão fazer uma leitura de um texto, tá bom? Eu sugiro que vocês façam a leitura do texto para a atividade ela não ficar à toa, solta, ok? E o texto, ele se encontra na página 18, tá bom? É um texto bem conhecido de vocês, a gente já apresentou na sala de aula com o grupo de Nicolas e Jennifer, A Cigarra e as Formigas, né? Isso é uma fábula e dentro desta fábula, deste texto narrativo, desse texto em prosa, a gente tem os sinais de pontuação que são muito importantes para a gente entender o texto. A gente vai entender os personagens, a gente vai entender quem é narrador, quem é personagem, a gente entende é, quem são, quantos personagens tem, o que é que os personagens estão sentindo, né? O ponto de exclamação ele demonstra muito isso, os sentimentos dos personagens. Aí a gente tem o ponto final, né? Que ele serve para finalizar a fala. A gente tem a vírgula, né? Que eu já expliquei a função da vírgula. A gente tem o ponto de interrogação, que é nos finais de pergunta, ok? A gente tem os dois pontos aqui, desculpa, ele serve para separar a fala do narrador com o do personagem, ó. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Quem falou isso? O narrador, ok? Aí, para separar a fala do narrador do personagem, aí tem os 2 pontos e em seguida vem um travessão, que é onde as formigas vão falar. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Ok, pessoal? Então aqui a gente tem 3 perguntas, ó. 3 frases, tá bom? E é isso, ok? Uma breve revisãozinha do que vocês já assistiram. Depois que vocês lerem o livro na página 18, vocês vão pular para a página 37, aonde acontece a atividade, tá bom? O título é Pontuação e Expressividade, atividade oral e escrita. Primeira questão. Os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido ao que lê. Releia em voz alta a fala da cigarra da fábula A Cigarra e as Formigas. Esse é o trecho. Ponto de... Que sinal é esse? Travessão, não é isso? Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Ponto de exclamação. Ok? Letra A. O que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? O que vocês acham que ela está sentindo quando ela fala, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo? Letra B. Essa letra B, pessoal, vocês não precisam fazer, tá bom? Descartem essa letra B. Aí vem aqui
uma explicaçãozinha, né, sobre o ponto de exclamação. O sinal de pontuação conhecido como ponto de exclamação pode criar efeito de ênfase ou expressar sentimentos como surpresa, alegria, dor, decepção e etc. Tá bom? 2. Releia em voz alta o trecho a seguir extraído da fala de Esopo. Repare nas mudanças no seu jeito de falar quando existem sinais de pontuação. Vamos lá. As formigas pararam de trabalhar, coisa que eram contra os princípios delas, e perguntaram. 2 pontos. Travessão. Mas por quê? Ponto de interrogação. O que você fez durante o verão? Ponto de interrogação. Letra A. Para que serviram os 2 pontos? Para que servem esses 2 pontos aqui? Eu já expliquei em outras aulas e, por incrível que pareça, acabei de explicar. Foi anteriormente, no início dessa aula, eu expliquei para que serviam os 2 pontos, viu? Aí vocês vão ter que colocar aqui, para que servem esses 2 pontos. Letra B. Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? Qual é o nome desse sinal de pontuação? Acabei de dizer, né, pessoal? Enfim, quem prestou atenção vai tirar de letra. Letra C. Quantas frases há na fala das formigas? Nessa fala aqui das formigas, né? Isso aqui é a formiga falando. Tem quantas frases? Aí vocês vão colocar a quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Aí vem a segunda pergunta. O que você observou para responder isso? Se você disser que tem uma frase, você vai ter que dizer por que tem uma frase. Se você disser que tem 2 frases, você vai ter que dizer o porquê tem 2 frases. Tá bom, pessoal? Ok? Se você disser que tem 3, você vai ter que dizer por que tem 3. Se disser que tem 4, vai ter que dizer por que tem 4. Tá bom? Aí a gente vai agora para terceira questão. Ok? Vamos lá. Releia outro trecho da fábula. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, vamos lá. Vamos analisar esse pequeno trecho. Aqui tem um sinal de exclamação, não, desculpa. Um travessão, não é isso? O travessão, ele tá servindo aqui para marcar a fala de um personagem, que no caso é a cigarra, né? Para falar a verdade, não tive tempo. Outro travessão. Respondeu a cigarra. Quem falou isso? Respondeu a cigarra. O narrador, entendeu? Primeiro a cigarra falou, aí agora o narrador tá dizendo que quem falou foi a cigarra. Aí depois que o narrador fala, a cigarra continua, tá bom? O narrador ele é um auxílio pra gente entender o texto às vezes. Ok? Para falar a verdade, não tive tempo. Iniciou com travessão, terminou a fala com travessão. Respondeu a cigarra. Iniciou outro travessão para ela continuar falando. Passei o verão cantando. Então aqui, ó, fala de personagem, fala de narrador e fala de personagem. Diante disso, vocês vão responder essas perguntas. Letra A. O travessão geralmente é usado para iniciar a fala de um personagem. Ok, já falei disso várias vezes. Nesse trecho, o travessão também foi empregado com uma finalidade diferente. O travessão sempre vem no início, né? Mas por que aqui, assim, foi usado no início e depois no final? Para que foi feito isso? É tão fácil, minha gente. Aí vocês vão dizer por que o travessão foi utilizado aqui, ó. O travessão é no início
da fala de um personagem. Pra falar a verdade, não tive tempo. Mas aqui, ó, ele foi usado também. Por que será que ele foi usado? Aí vocês vão ter que dizer. É muito fácil. Muito fácil mesmo. Tá na ponta da língua. Pra falar pra vocês. Mas eu não vou falar, tá bom? A letra B diz assim: circule a fala do narrador. Vocês vão vir aqui nesse trechinho e vão circular a fala do narrador, né? Então eu já dei a resposta praticamente qual é a fala do narrador aqui, não é isso? Letra C. Observe os sinais de pontuação destacados, porque dois deles foram empregados um em seguida do outro. Como assim, professor? Ele diz aqui que foram usados dois sinais de pontuação, um em seguida do outro. Aqui, ó. Foi usado o ponto e depois o travessão. Para que serve o ponto aqui? E para que serve o travessão aqui? Muito fácil. Muito fácil mesmo. Quem já prestou atenção nas aulas de sinais de pontuação, nas minhas dicas na hora da produção textual, vai saber responder isso aqui com o pé no pescoço. Por que foi usado esse ponto aqui e depois foi usado o travessão? Para que serve esse e para que serve esse? Aí vem aqui na letra C e coloca. Ok, pessoal? E vamos para a última questão. Leia em voz alta esta fala das formigas. Bom. Aí tem reticências, né? Bom. É como se ela estivesse analisando, né, a formiga, como ela estivesse olhando para a formiga, né? Vamos imaginar que a cigarra está com a mão no queixo, está olhando para a formiga, para as formigas, né? Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando, né? Observe o que acontece com sua voz ao ler a frase com sinal de pontuação destacado. Esse aqui, ó. Bom, dá a entender que ela tá pensando, né, minha gente? Ou ela tá olhando pra formiga? O que será que ela tá fazendo quando ela tá olhando pra formiga? Ó, vamos lá. Esse sinal de pontuação é chamado de reticências, né? Reticências, minha gente, ele é mais comum pra... É quando o personagem ele tem alguma coisa pra falar, só que ele não diz, ok? Mas aqui, será que foi isso? Foi não? Porque, ó, bom, aí reticências e depois ele falou ainda, não foi? Então não foi usado pra isso, não. Não foi usado pra dizer uma coisa, ele querer dizer uma coisa e ele não disse, né? Porque quando a gente usa reticências, é quando a gente quer dizer algo, mas não vai dizer mais. Quando ainda tem mais coisas para falar e a gente não quer dizer. A gente prefere deixar o suspense no ar. Mas não foi usado para isso aqui, não. Bom, eu ainda tô colocando um assim, para vocês sentirem como é que a formiga estava fazendo. Que ideia as reticências podem trazer a essa fala? Bom, pessoal, pode ser a ideia de pensar. Mas será que só foi pensar mesmo? O que será que a formiga estava fazendo? Ela estava pensando em uma resposta, né? Bom. Aí ela estava pensando. Mas imaginem a cara da formiga. Como será que a formiga estava? Desculpa. Como será que a cigarra estava quando estava pensando? Ela estava pensando e estava como? Aí vocês vão ter que dizer, tá bom, pessoal? Pensem aí direitinho, ok? Depois que vocês terminarem, ok? Só é 4 questões. Tirem foto e mandem para mim. Ok, pessoal? Fico aguardando a foto das atividades. E é apenas uma atividade de revisão, porque semana que vem vocês vão ter prova, ok? Aí eu tô revisando alguns conteúdos juntamente com atividades, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula de língua portuguesa.